Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar início aqui ao nosso estudo semanal das quartas-feiras. Estamos estudando a coleção de Emmanuel, Fonte Viva. E hoje, então, dando aqui prosseguimento, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, e deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos aqueles amigos que não conseguem acompanhar conosco online, mas sei que muitos acompanham em outros dias. Então, nosso abraço, nossos votos de muita paz. E o nosso abraço aqui, nosso boa noite aos amigos e amigas que já estão conectando aqui pela página do Facebook, Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nosso boa noite para Lourdes Galvani, a Valéria Escalhão, a Zizi Cristóforo, Ellen Rejane. Espera aí que pulou rápido. A Ellen Rejane está dizendo que está longe de Porto Alegre, mas sempre ligada nas palestras. Que legal. Benê Garcia, a Lourdes também, Lourdes Ogata, Najib Saba, boa noite, Silmara Simões, o João Franco, nosso amigo, a Elizabeth Fonseca, a Mayra Sancil, Lena Marques, a Luci Faria, o Wilson Cotelac, quem mais aqui? A Edna Markovics, querida amiga, e todos que aqui estão já conectados conosco, a Loiva Carnop, recebam o nosso abraço, meu agradecimento sincero pela companhia de vocês, a Sandra Paulino aqui no Insta também, a Maria Luísa. Pessoal, uma alegria poder estar aqui novamente, mais esta noite, para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Legal, viu, Sandra? A gente ao final faz sim. Então nós inicialmente sempre rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, que permita que bons espíritos amigos estejam nos amparando a todos nós, eu aqui, vocês em seus lares, todos nós possamos receber esse amparo do alto, que tanto nos ajuda para meditarmos com mais tranquilidade nas lições, e para que a gente possa, tirar bons proveitos de todas essas lições, incorporando esses ensinos em nossa vida diária. E hoje, então, vamos estudar do livro Vinha de Luz, a lição número 20, muito importante, meus amigos. Uma lição que eu creio que é importante para todos nós, é um assunto assim que nós precisamos muito refletir sobre ele, porque nós todos precisamos ainda desenvolver hábitos, mais de acordo com o Evangelho, a gente poderia dizer. Então, o assunto dessa lição é porta estreita, aquela porta estreita do Evangelho, que Jesus disse. Então, é um assunto que a gente espera, que todos nós possamos tirar proveito, pensarmos bastante, refletirmos bastante sobre ele. Olá, amiga Araújo Tuxa aqui também, boa noite. Então, só lembrando que esse estudo é realizado todas as quartas-feiras pelo Facebook da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, também pelo meu Instagram, paulo_Sampaio, e os vídeos ficam disponíveis depois em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrever lá no canal, tem outros estudos de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e também do livro Nosso Lar, que estamos estudando nas segundas-feiras. Legal? Vamos iniciando então. Essa mensagem, pessoal, que é a lição 20 do livro Vinha de Luz, chamada Porta Estreita, Emmanuel vai
desenvolver o seu comentário a partir de um versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, o versículo 24, quando Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa passagem está em Lucas, mas tem outra um pouco mais desenvolvida, que está em Mateus. Eu vou aqui também ler essa de Mateus. Em Mateus está descrito dessa forma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então vejam a lição que Jesus deixa, sobre a porta estreita, e que Emmanuel vai comentar sobre isso. Aqui eu gostaria de destacar de início, meus amigos, como que o mestre usava de símbolos tão simples para falar de assuntos complexos, porque aqui Jesus vai falar de algo tão importante e ele usa o símbolo de uma porta, porque vejam como a sabedoria de Jesus. Imaginem que vocês estão num lugar muito cheio de gente, um salão grande, por exemplo, e vocês precisam deixar esse salão rápido. E nesse salão tem uma porta estreitinha que passa uma pessoa de cada vez, e tem outra porta bem larga que passam várias pessoas de uma vez. Pela lógica, qual porta nós procuraríamos passar? Pela porta larga, não é? Então, Jesus usa dessa metáfora, desse exemplo de duas portas, uma estreita e uma larga, para nos mostrar que nós, durante a nossa vida aqui na Terra, muitas vezes nós preferimos passar pela porta larga. Qual é a porta larga? A porta das facilidades, das comodidades, que não requer esforço. Então é nesse sentido que vai girar aqui o comentário de Emmanuel, porque lembrando que se nós, durante a vida, fizermos tudo o que bem entendermos, porque às vezes a pessoa diz assim: eu faço o que me dá vontade, eu não me preocupo de seguir o que é certo ou errado, se me deu vontade eu faço. A pessoa está buscando a porta larga. Ao passo que aquela outra pessoa que diz: não, tudo me é lícito, como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa pessoa que pensa dessa forma está escolhendo a porta estreita, já está fazendo um esforço para não ceder às más inclinações que todos nós temos, para não ceder às tentações que a matéria exerce sobre o espírito. Porque quando a gente passa pela porta larga, sem se preocupar com as consequências, a gente sofre as consequências. Esse é o problema. Nós vamos enfrentar tudo aquilo que decorre das nossas más escolhas. Então, meus amigos, Emmanuel, ele vai começar o seu comentário dizendo assim: olha só a nossa amiga Leia Maria aqui também. Tudo bom, Leia? Saudade de você, um abraço, viu? Emmanuel começa o comentário dizendo: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Vejam bem, que Emmanuel começa dizendo algo que nós repetimos sempre aqui nos nossos estudos: a visão que o espírito livre da matéria tem no mundo espiritual, um espírito que ainda está esperando para reencarnar. Esse espírito, meus amigos, tem uma visão muito diferente da nossa aqui encarnados. A visão do espírito livre do corpo, ela é abrangente. Essa visão, ele compreende o significado da vida aqui na matéria. Esse espírito livre no mundo espiritual,
ele não se importa de passar por situações difíceis durante a vida, porque ele sabe que se ele bem suportar essas situações adversas, ele se eleva espiritualmente falando. Então esse espírito, lá no mundo espiritual, antes da reencarnação, ele tem consciência do que é preciso fazer aqui, quando encarnado, para que possa evoluir. E dessa forma, meus amigos, esse espírito livre sabe que muitas vezes durante a vida aqui vai precisar escolher a porta estreita. O que quer dizer isso? Esse espírito sabe que vai precisar fazer esforços, lutar contra as suas más inclinações, se esforçar para conquistar virtudes, né? Boa noite aqui para a Rose e a Denise Depilação também, bem-vindas. E todos os amigos aqui da página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. Sejam todos muito bem-vindos. Então, esse espírito, antes de reencarnar, ele prepara o chamado planejamento reencarnatório, né? Compreendendo de antemão as lutas que ele haverá de passar durante a vida. O espírito sabe, né? Que ele vai enfrentar, por exemplo, problemas familiares, que ele está sujeito, dependendo das suas escolhas, a condição financeira mais fácil ou mais apertada, que ele sabe que vai enfrentar lutas, de repente, com relação a enfermidades do corpo, ele sabe que ele haverá de passar por provas, né, como a prova da riqueza, como outras provas, e ele sabe também algo muito importante, que aqui nós descuidamos. O espírito sabe o quanto a matéria influencia o espírito. Esse é o nosso grande problema. Nós aqui encarnados, meus amigos, sofremos uma influência muito grande da matéria, né? Qual é a matéria? As coisas do mundo, os atrativos, todos os prazeres que nós gostamos de ter, que satisfaz aos desejos do corpo, né? Os prazeres em vários níveis, né? A gente, muitas vezes, nós que somos o espírito encarnado, nos submetemos a essa influência que a matéria exerce sobre nós. Essas são as chamadas más paixões. Nós temos essas más paixões, essa influência que a matéria exerce sobre nós, nos arrastando para os apegos, para uma sensualidade exagerada, para a cobiça, para o orgulho, para o egoísmo. Todos essas imperfeições decorrem dessa influência que a matéria exerce. Então, por que porta estreita? Porque nós precisamos fazer um grande esforço para lidar com essas influências da matéria, para não cedermos a essas influências. Então é nesse sentido, né? E Emmanuel continua dizendo: reconhece a necessidade do sofrimento purificador, está dizendo do espírito lá no mundo espiritual. Anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Então, na hora que ele diz que o espírito reconhece a necessidade do sofrimento purificador, ele não quer dizer, pessoal, que nós devemos gostar de sofrer, não é isso, tá? Porque tem pessoas que não são espíritas e conhecem um pouquinho da doutrina e dizem que os espíritas gostam de sofrer. Não é isso. Essa é uma visão equivocada. A doutrina espírita não nos incentiva a procurar a dor, não é isso. O que a doutrina espírita nos orienta é no sentido de que, se a dor aparece na nossa vida sem que nós tenhamos procurado por ela, ela surge, né? É uma doença que aparece, é uma dificuldade financeira que aparece, é um problema familiar de relacionamento que nós não gostaríamos de ter, mas surge na nossa vida. Aí é diferente.
Quando a dor aparece sem que nós fizemos nada para buscá-la, aí sim nos compete tirar lições da dor. Aí cabe a nós a resignação, a fé em Deus, lutar para melhorar a situação, não se desesperar, não se revoltar. Aí é que a dor vai ser uma bendita oportunidade se nós bem soubermos lidar com ela. É nesse sentido. Então, o Emmanuel diz ainda: o espírito compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Então, meus amigos, o espírito, antes de encarnar, ele faz a sua programação reencarnatória, certo? Nós fazemos. E lá, quando estamos preparando a nossa reencarnação, nós não pedimos vida fácil, não. Pode parecer estranho, né? Porque aqui, vejam bem, o que nós queremos aqui encarnados é vida fácil, não é verdade? O que mais nós queremos é uma vida cômoda, que a gente tenha dinheiro, que a gente tenha saúde, que a gente não tenha problemas familiares, que a gente tenha um bom emprego, uma boa posição social. Nós queremos vida fácil, nós queremos tudo tranquilo na vida. Mas o espírito, antes da reencarnação, ele vê diferente. Por quê? Não que seja errado ter as coisas tudo em ordem. Isso seria muito bom. Mas, o que acontece? Nós estamos vindo de um passado reencarnatório. Não é, Rosa? Nós estamos vindo de um passado reencarnatório que nós já erramos muito lá atrás. Então, quando a gente vem programar a próxima reencarnação, nós precisamos consertar o que ficou errado lá atrás. Nós precisamos reparar os erros do passado. Se nós deixamos uma pessoa lá atrás, em outras existências, em situação difícil, porque nós a prejudicamos, ou nós nos envolvemos com ela de forma desastrosa, nós precisamos trazê-la para nova existência conosco. Então a vida não vai ser tão fácil. É um relacionamento difícil que precisa voltar conosco. Se nós lá no passado não lidamos bem com a prova da fortuna, ficamos apegados, ficamos muito presos ao dinheiro, fomos egoístas, precisamos trazer um aprendizado numa condição diferente. Às vezes experimentaremos a escassez de recursos. Vocês estão entendendo que o espírito livre entende que nem sempre a vida vai ser fácil, por causa dessas provas e expiações que nós precisamos trazer para evoluir. Tudo bem até aqui, pessoal? Está ficando claro? Deixa-me ver aqui no Face se tem alguma pergunta ou comentário. Desculpa que eu estou um pouco alérgico hoje. De vez em quando a minha rinite marca a presença, né? Deixa-me ver aqui se tem. Muito boa noite para todos, viu? Estou vendo aqui quantos amigos e amigas, que alegria, viu? No Face, muitos amigos aqui junto. Muito obrigado pela presença de vocês, fico imensamente feliz. A Edna Markovic está dizendo assim: porta estreita necessita de sacrifícios e resistências às provações do mundo. Muito bom, Edna, é isso mesmo, a Edna está sempre antenada aí, né? Sacrifício é uma palavrinha, pessoal, importante. Muitas vezes precisaremos de sacrifício, a gente não gosta muito, mas precisamos. A Cristina Carmona aqui também, legal, bem-vinda, viu? Lá de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Bem-vinda, a Ironica Xambu e tantos outros amigos aqui e amigas. A Deise Florencio da Pensilvânia, a Ana Lopes, que legal. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário.
O Ailton Cosmo, deixa eu ver que passou rápido, eu perdi. O Ailton Cosmo fez um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo buscá-lo. Dura que passar rápido. O Ailton diz assim: e aí quando chega aqui, o meio contamina tudo, se não estiver atento como bem viver. Isso que o Ailton está colocando é muito interessante, porque ele está dizendo assim, a influência do meio, né? Tem muita gente que diz que nós somos produto do meio. Vocês já ouviram falar isso? Ou seja, o contexto de vida em que nós vivemos nos influencia demais. Então a gente precisa tomar cuidado, que é assim, o meio influencia, mas o meio não é decisivo, né? Tem pessoas que nascem numa condição completamente adversa, por exemplo, uma favela onde tem criminalidade, onde tem drogas, influência ruim, ali nasce um espírito, reencarna ali e surge ali um adulto responsável, digno, fraterno, bondoso, que não se deixou levar pela influência do meio. Como também pode nascer numa família harmoniosa, uma família de bem, uma família de pais, né? Bons educadores, e nasce um espírito ali que se rende à maldade, ao crime, às drogas. Então, para a gente ver que o meio, está certo o que o Ailton está dizendo, o meio influencia, mas a gente nunca pode jogar tudo para a influência, né, do meio. Nós sofremos a influência, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Nossa amiga Lise, tudo bem, Lise? Comprou o livro Nosso Lar, está tão dedicada aí, né? Para o próximo estudo da segunda, muito legal. A Lise está dizendo assim, e quando a gente não consegue completar o plano reencarnatório, o que acontece? Olha que legal a pergunta dela. É muito boa essa pergunta da Lise. Eu me lembrei agora, Lise, de uma outra obra de André Luiz, que a série André Luiz é fantástica, né? O André Luiz, em outra obra dele, ele vai dizer sobre os completistas. Não sei se vocês se recordam desse termo. Porque o André Luiz diz assim, que um espírito, quando reencarna e cumpre toda a programação reencarnatória, como a Liz está colocando, aquele espírito que vem focado, sabe, para realizar o melhor, aproveita todas as oportunidades de ser útil, faz o bem sempre, convive bem com aquelas pessoas difíceis da família, enfrenta de repente enfermidades do corpo com resignação, lida com a escassez de recursos financeiros sem se revoltar contra Deus. É aquele espírito encarnado que está focado na missão para que veio. E esses, quando desencarnam, Liz, são chamados completistas. Realizaram tudo aquilo que se esperava dele. E o André Luiz diz, são raros na Terra, dá para a gente imaginar. Porque nós, né, como a Liz está perguntando muito bem, nós, na grande maioria, nós não conseguimos realizar tudo que nós nos propomos quando fazemos o planejamento. Então o que acontece? Nós vamos deixar algumas coisas para a próxima, né? A gente vai reencarnar muitas vezes, então algumas questões que não resolvemos, nós levamos para frente, vai ficar para próximas reencarnações. E às vezes o que os espíritos dizem é que a condição pode ir ficando mais difícil, né? Legal, viu, Lise? Muito boa a tua pergunta aí, valeu para a gente abordar sobre esse assunto também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente voltar aqui no Emmanuel, né? Muito legal. Boa noite para todos. Quantos amigos aqui, amigas, deixando seu boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, tá? Me perdoe se eu pular alguma coisa, pessoal. Digo sempre porque são muitas colocações, tá? A Liz dizendo aqui, até a próxima segunda coloco as aulas que não participei a par. Gosto muito de André Luiz. Que legal, viu, Liz? Parabéns aí pelo teu interesse, né? Acho que é muito legal. Assim como todos aqui da página Espiritismo Brasil também, quantos são dedicados no estudo. A Giovana Penteado está dizendo assim, hoje em dia o meio e os lados também. Que legal, né? Não é só o meio, tem os lados também, né, Giovana? Muito bom.
A Loiva está dizendo, não existem arrastamentos irresistíveis, nos falta na maioria das vezes vontade. Muito bom, Loiva. Muito obrigado. Completando aí o raciocínio que trouxemos, né? O meio influencia, mas os Espíritos dizem isso lá no Livro dos Espíritos. Não existem arrastamentos irresistíveis. A gente, quando cede, é porque faltou para nós a determinação. Muito bem colocado aí pela Loiva. Nosso amigo Mauri Ramos Martins aqui também. Boa noite, Mauri. Bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Um abraço. Então, vamos voltar aqui mais um pouquinho no Emmanuel. O Emmanuel continua dizendo assim, pessoal. Ele está se referindo então ao espírito ali preparando a reencarnação. Ele obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então vejam, é aquela hora que o espírito está preparado para reencarnar. Vai já acontecer o início da reencarnação, que nós sabemos acontece a partir da fecundação. A partir do momento que existe a fecundação do óvulo, já começa o processo reencarnatório. Desde o início ali, né, da primeira união, né, sexual, já acontece a união do espírito com aquela nova mãe que o receberá. Então, tudo preparado para a bendita oportunidade da reencarnação. E o Emmanuel diz, obtém o vaso frágil de carne, o corpo, né? Ele está chamando o corpo de vaso frágil, porque realmente o corpo é algo tão perfeito, né, que Deus nos concede, mas que ao mesmo tempo precisa ser cuidado. É frágil no sentido de que nós às vezes o maltratamos, não cuidamos do corpo como deveríamos cuidar. E existe até um outro pensamento que nós podemos aproveitar aqui nesse sentido, que tem aquele ditado que diz assim, a carne é fraca, né? Um ditado muito equivocado, porque essa ideia desse ditado que diz a carne é fraca, para atribuir a culpa ao corpo das falhas do espírito. Às vezes a gente erra, a gente cede às tentações, e a gente diz, mas a carne é fraca, ou seja, o corpo não resiste, né? O corpo não é culpado das nossas falhas, das nossas quedas morais, né? Mas o que acontece é que o corpo, né, os atrativos do mundo, nossa matéria se sente atraída para as coisas do mundo. Mas nós não podemos esquecer que nós, o espírito, que governamos esse corpo, nós é quem decidimos se queremos ou se não queremos, se cedemos ou se não cedemos, né? Então, quem é fraco é o espírito. Não podemos dizer que a carne é fraca, né? E nós, então, como diz Emmanuel aqui, reencarnamos para o serviço de retificação. Por quê? Retificar quer dizer no sentido de corrigir, de refazer, né? De consertar aquilo que não ficou bem feito. Então, lá na outra existência passada, ou em algumas outras existências passadas, nós agimos mal. Nós vamos trazer para as próximas aquela pendência lá de trás. Se ficou um problema mal resolvido lá atrás, nós precisamos voltar a enfrentar aquela situação, como a nossa amiga Lise colocou. Não concluiu o planejamento reencarnatório. O que faz? Precisa carregar consigo. Então é por isso que explica que nós nascemos num lar onde nem todos se sentem à vontade. Não é uma família às vezes harmoniosa no todo. A gente tem aqueles que nós nos sentimos bem, à vontade, que gostamos de estar juntos, mas pode ter aqueles que nós sentimos uma certa aversão, uma dificuldade de lidar, uma dificuldade de estar juntos, mas são esses que nós precisamos mais atender com cuidado, porque são essas nossas necessidades do passado. Então nós precisamos
aproveitar e retificar aquilo que não foi bem feito. Onde entra a porta estreita nesse caso? Vejam bem, você tem um parente difícil, um familiar complicado. Se você se empenha para lidar bem com ele, para conviver em paz, para respeitar e tentar aprender a amar essa pessoa, você está passando pela porta estreita, fazendo sacrifício para buscar o que é melhor para o espírito. Agora, se você tem livre-arbítrio, tem escolha, você quem sabe o que quer fazer da vida. Se você abandona esse familiar e vai viver distante porque não quer conviver junto dele, ou esquece a convivência, ou não conversa mais com essa pessoa, porta larga. Você está optando pelo caminho da facilidade, do comodismo, não quer enfrentar a situação. Tudo bem, pessoal, entendamos assim. Deus não fica chateado nem triste conosco, porque Deus não tem sentimentos humanos. Então Deus aceita a nossa postura de passar pela porta larga. Não queremos resolver aquela situação naquele momento. Então o que Deus faz? O que a Alice citou. Vai para outra reencarnação. Nessa você não conseguiu. Vai levar de novo a necessidade de enfrentar um contexto semelhante a esse numa próxima existência. E por isso que Emmanuel diz o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento porque conforme a gente vai lidando com essas dificuldades, com essas provas difíceis, se a gente enfrenta bem, se a gente lida bem com essas provas, nós estamos nos aperfeiçoando espiritualmente falando. Nós estamos acendendo luz na alma. Nós estamos evoluindo, certo? Por isso a importância de passar pela porta estreita, fazer esforços, fazer sacrifício, entender que nada está por acaso na nossa vida. Aí ele diz ainda: reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então, olha que interessante o que Emmanuel coloca. A gente planejou, ele citou o exemplo, né, do espírito que planejou tudo bem lá no mundo espiritual. Entendeu tudo o que era preciso fazer, assumiu um compromisso no mundo espiritual de se esforçar para vir fazer o melhor, para buscar a porta estreita durante a vida. Mas a hora que chega aqui, o que acontece? Voltamos a procurar as portas largas da vida, porque esquecemos o planejamento. Nós sabemos que existe, né, o véu do esquecimento, como diz a doutrina. Nós esquecemos do passado a nosso bem, a nosso favor. E assim a gente esquece que planejou tudo, né? E a gente volta nos mesmos erros das existências passadas. Não queremos fazer esforços, não queremos situações difíceis na vida, queremos apenas a comodidade. A gente prefere a porta larga. A gente prefere aproveitar a vida de uma forma tranquila, evitar todo tipo de problemas, né? A gente vai como a multidão. A gente, por exemplo, dá vazão aos nossos desejos. A pessoa diz: eu quero fazer assim porque isso me convém, isso me dá prazer, isso me dá alegria. Mas às vezes não é alguma coisa sensata, não é edificante. E a pessoa então cede, né? Cede aos desejos, cede aos prazeres, não faz esforço. Então dessa forma a gente se apega às coisas materiais, nós somos influenciados demais pela matéria, nós visamos apenas satisfazer os interesses do corpo, e assim a gente continua escolhendo as portas largas, né?
Oi, Michele Fávero e a Graciele Salles aqui também, boa noite. E boa noite a todos que estão chegando aqui pelo Face também, muita paz. O que mais aqui? Vamos buscar mais algum comentário aqui do Face. O João está dizendo, né, sobre aquela questão do corpo. O corpo por si só não tem vida, é justamente, né? O Ailton coloca, o espírito precisa resistir às loucuras da carne. Olha que legal, né? Então nós temos que ter essa consciência que nós comandamos. O corpo é nosso instrumento de ação. O corpo só vai agir de acordo com o que nós, espírito, escolhemos, né? Tudo bom? Então, é essa colocação mesmo que fizeram. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A Marilena Duarte Furtado está dizendo assim, tem uma filha que eu amo muito. Sempre estamos entrando em conflito. Será que conseguiremos resolver isto nesta encarnação? Marilena, a gente nunca pode dizer, né, se conseguirá ou se não conseguirá, porque a gente não tem noção, nem você, imagino, né, não tem consciência de qual é a proposta que vocês se retornaram para alcançar o quê? Qual é o objetivo de vocês duas, né? Mas uma coisa eu te digo, o ideal é aprender a amar. Como você diz que ama, já é um bom caminho percorrido. Porque vejam, em conflito a gente entra mesmo. Porque, Marilena, não é porque a gente ama que a gente não vai, né, discordar de ninguém, que a gente não vai ter conflito com ninguém. É até um problema a gente aceitar tudo, só falar sim. Por isso que Jesus disse, né, sim, sim, não, não. Às vezes é preciso discordar também, tá? Então não tem nada errado em você entrar em conflito. O importante é aprender a amar, é desejar, porque veja, o que é amar? Amar verdadeiramente é desejar a felicidade do outro. Se você deseja a felicidade dela e faz tudo para o bem dela, espiritualmente falando, você a ama. Já é um grande caminho percorrido, tá? O que é mais aqui? A Helena Neves dizendo, né, que são as nossas plantações, aquilo que semeamos lá atrás, né, Helena? Estamos colhendo agora o que foi semeado. O que mais aqui? Vamos ver. O Ailton Costa está dizendo, né, eu não bebo nem como aquilo que me prejudica e já consigo entender para frear outros desejos. Então o Ailton está no caminho aí de buscar a porta estreita. Não cede aos desejos, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu faço mesmo, eu vou morrer. Quantas pessoas que dizem assim, eu fumo mesmo, eu vou morrer. Gente, é uma fala infeliz, né? Porque a pessoa tem consciência do mal que é o vício, e como assim vai morrer? Vai deixar de existir, né? Nós sabemos da realidade do espírito, então nós precisamos dominar essas influências ruins. A Jane Fernandes aqui também, boa noite, Jane, bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, a gente já volta lá para o Emmanuel. A Silésia Braga está dizendo, esse planejamento é feito uma única vez ou vai sendo reformulado a cada reencarnação? Isso, é muito boa pergunta também, viu? Ele vai sendo reformulado, porque veja, o que acontece, né, Silésia? Quando a gente faz um planejamento, vem para a reencarnação, nessa nova reencarnação nós envolvemos com outras pessoas, criamos outros comprometimentos, avançamos em determinados pontos, então a gente conquista méritos, mas contrai mais dívidas. Então, na hora que a gente volta, o nosso saldo, né, se a gente puder dizer assim, o nosso saldo é diferente. Nós apresentamos uma nova história. Lógico, tem aqueles que ficaram para trás, mas já tem história nova, então a gente precisa ir reformulando, tá bom? A Edna Markovic está dizendo, então já passei pelo buraquinho da agulha. Ah, que legal, né? A Gorete Kurtz está dizendo, e pessoas tóxicas? Então, é um problema muito sério esse, né? Que a gente ouve assim, é preciso evitar as pessoas tóxicas, né? Olha,
é difícil a gente pensar nisso, meus amigos, porque essa questão de evitar pessoas tóxicas depende da nossa evolução. Eu digo depende porque se nós já tivéssemos alcançado uma elevação espiritual maior, nós poderíamos conviver com essas chamadas pessoas tóxicas, que eu acho que é um termo muito pesado, né? Não deveríamos usar, mas a gente poderia conviver com elas para ajudá-las a deixar de ser tóxicas. Porque Jesus diz assim: eu vim para os doentes e não para os sãos. Então Jesus convivia com quem? Justamente com esses. Jesus convivia com cobradores de impostos, com meretrizes, com aquelas pessoas consideradas de má vida. Eram essas que Jesus convivia. Então eu acho, entendeu, Gorete, que se a gente não tem ainda estrutura para lidar com essas pessoas, tudo bem, evitemos, porque às vezes a gente pode se perturbar, né? Mas se nós já alcançamos um certo nível de maturidade espiritual e já podemos auxiliá-las, aí é mais caridade, né? A Fátima Fiorini está dizendo: mas se perdoarmos o familiar, mas de vez em quando soltamos o cachorro nele. Muito legal, viu, Fátima? Fátima, é normal, Fátima, não preocupe, porque é assim, nós não vamos exigir santidade de nós, né? Nós estamos querendo ser alguém melhor, mas nós não somos santos ainda. Então a gente ainda solta uns cachorrinhos, sim, né? Muito interessante. A gente perdoa, mas ainda fica aquela coisa, né? Então assim, Fátima, a gente não deve se cobrar tanto também. A gente vai ter nossos altos e baixos. Tem hora que a gente age bem, tem hora que a gente já falha, né? O importante é que a gente continue persistindo nas boas ações. Se a gente soltar o cachorro uma vez, na próxima tentemos segurar, né? Tentemos não agir dessa forma. Não que eu estou defendendo que deve soltar os cachorros sempre. A gente tem que também não se cobrar tanto, mas irmos nos policiando, né? O Alan aqui está dizendo: é bom ouvir a instrução espiritista, faz tempo. Legal, né? É muito bom, a doutrina espírita é uma luz, né? O Carlos Eduardo está dizendo assim: se a convivência está te fazendo mal, prejudica a sua evolução, isso significa passar pela porta larga? Veja bem, Carlos, a convivência que está fazendo mal, não podemos analisar só por essa questão. Precisaria ver por que está fazendo mal, entendeu? Porque vejam só a colocação do Carlos. Às vezes a convivência está nos fazendo mal porque nós não estamos sabendo lidar com aquele relacionamento. Porque veja, eu vou dar um exemplo, Carlos. Às vezes a pessoa diz assim: tal pessoa me magoou muito. É um relacionamento, uma convivência difícil. Ela me machucou, ela me magoou demais. Veja, ninguém nos magoa, somos nós mesmos quem nos magoamos. Se a gente coloca uma expectativa maior no outro, se aquela outra pessoa não consegue oferecer aquilo que nós esperamos dela, nós nos magoamos. Mas está errado. Nós colocamos expectativa demais. Se nós já entendemos que aquela pessoa não pode dar mais do que ela está dando, cabe aí, Carlos, compreender mais. Que ela fala de Francisco de Assis. Precisamos compreender o outro, que ele está no limite. Então cabe àquele que já aprendeu mais tolerância, mais paciência, mais compreensão. Às vezes o relacionamento fica melhor. Entendeu o que eu quero dizer, Carlos? Então precisa ver de qual parte está dependendo para melhorar. Da nossa ou da outra pessoa. Se nós fazemos esse esforço de tolerar, de ter paciência, porta estreita. Se nós não ligamos, né, chutamos o balde, como diz, porta larga. Mas depende, Carlos, daquilo que nós já conseguimos enxergar, de entender a vida, entendeu? Depende de quanto já conquistamos da evolução espiritual. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho então?
A Alice está dizendo aqui: minha irmã tem um rancor de mim desde criança. Não entendo. A amo tanto, mas tanto e não consigo fazer nada. Então, Liz, esse caso que você cita, muito bem parece ser um problema reencarnatório, entendeu? Porque veja, se ela tem um rancor de você, algo inexplicável, você não ofereceu motivo para que isso acontecesse, e da sua parte você a ama, é algo, Lise, que provavelmente, né, a gente não pode afirmar, mas é muito provável que é algo que vem lá do passado. Ela continua dizendo: se pudesse escolher, não reencarnaria com ela novamente, pois me dou demais. Me doeu demais ou me dou demais, né? Me dói demais. Isso, entendi. Então, Lise, pode ser nesse sentido. De repente, veja bem, Lise, pensa o seguinte comigo. Ela não nasceu, você não nasceu junto dela, né? Por nada, à toa, por acaso. Não, tem um motivo. E se ela está guardando essa situação difícil com relação a você, pode ser, Lise, que lá numa existência passada vocês tiveram um problema que ficou mal resolvido. Pode ser que da tua parte você já veio aprendendo a amá-la, mas ela ainda não conseguiu. Então, Lise, é difícil a gente falar, né, querer dar conselho nessa hora, mas pensa que tudo que você fizer por ela, para ajudar a amenizar essa situação difícil, tudo que você conseguir fazer para aproximá-la mais de você, tolerando, né, tendo paciência com ela, porque você, Lise, já aprendeu, você já tem consciência de evangelho, você está aqui estudando, né, algo para edificar o espírito, então você, se espera de você, né, uma parte maior, dentro das suas possibilidades, é lógico, mas aquilo que você conseguir fazer é a porta estreita, Liz. Se você conseguir fazer esse esforço, é lógico que tem horas que a gente tem um limite também, né? A gente também não vamos nos cobrar tanto, mas se tiver ao seu alcance, Liz, faça por ela. Não é por acaso que vocês estão juntas. Deixe um pouco de lado esse rancor dela, essa atitude, né, que não agrada, que não facilita. Tenta amá-la acima de tudo, como você diz que ama. Mas faça de tudo para conquistar a simpatia dela. Às vezes ela está numa situação difícil com relação a você. Quem sabe se você, né, devagarzinho for conquistando-a, né, com um jeitinho, com uma forma de aproximar-se mais, você só tem a ganhar com isso, tá? Bom, voltamos aqui no Emmanuel então. Ele diz assim: fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Ele está falando então na questão, né, do espírito que veio para a reencarnação, começa a buscar as portas largas de novo, não quer sacrifício, não quer esforço. Então, fugindo à dificuldade, empenha-se no menor esforço. E é o que acontece muitas vezes conosco, não é? Nós, como eu já disse, buscamos tudo que é mais fácil. Nós buscamos evitar tudo que nos traz problemas, tudo que nos deixa, que tira a nossa paz, não é? Então a gente, assim, como a Alice está citando um exemplo, é um familiar difícil, que às vezes a gente acaba desligando-se dele para não ficar enfrentando momentos difíceis. Às vezes a gente não se empenha numa disciplina maior dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas ações. A gente se deixa levar pelo impulso, agimos de forma que a gente se arrepende depois. Nós, por outro lado, não fazemos esforços para sermos úteis ao semelhante. Pessoal, eu digo sempre, dá para perceber que o caminho para a evolução é se colocar na condição de utilidade para o semelhante. Todos os dias nós podemos sermos úteis aos outros, não só os de casa, mas a qualquer pessoa. Aproveitemos as pequenas possibilidades, um favor, né? Um sorriso, um perdão,
ouvir alguém que está carente, precisando desabafar. É assim, são várias formas que a gente pode ajudar o outro, coisas pequenas. Mas às vezes, o que acontece? Nós escolhemos a porta larga nesse sentido. A gente pensa assim, não, cada um cuida da sua vida. Eu vou cuidar da minha, que já tenho muitos problemas. E a gente se fecha para auxiliar o outro. Porta larga. Vocês estão entendendo que em tudo tem porta estreita e porta larga. Então Emmanuel diz, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Ou seja, às vezes a nossa preocupação maior é o nosso próprio interesse, aquilo que nos convém. Tudo que possa nos trazer vantagens, nós pensamos apenas em nós. Então a gente busca assim, muitas vezes, uma vida cômoda e tranquila, sem problemas, né? Aí ele diz, longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. Quer dizer, ao invés da gente se colocar na postura de auxiliar, nós queremos ser auxiliados. É o nosso egoísmo falando mais alto. A gente não se vê como aquele que pode ser útil, né? E nós não deveríamos, amigos, vivermos exclusivamente para nós mesmos. Às vezes eu repito muito isso na minha fala. Eu vou aprendendo que nós precisamos desenvolver o hábito de conviver, de enxergar a necessidade da boa convivência, de ter amigos, de fazer novas amizades, de sermos úteis, né? O Emmanuel também tem uma frase que eu não esqueço mais, que ele diz assim, o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Olha que bonito. O próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Quer dizer o quê? Nós só vamos chegar a Deus através do outro. Sozinho não chegaremos a Deus, porque nós precisamos uns dos outros para evoluirmos. Sem o outro eu não posso fazer caridade. Sem o outro eu não desenvolvo paciência, tolerância, fraternidade. Então a evolução é individual. Eu tenho que fazer a minha. Mas eu preciso dos outros, das pessoas, para conviver bem e aprender a desenvolver as virtudes. Tudo bem até aqui, amigos? Deixa eu me ver aqui mais algum comentário. Passou meio rápido aqui, desculpa, eu estou tentando buscar algum comentário aqui de vocês. O João está dizendo, é servir, servir, servir. É por aí mesmo, João. Muito legal, né? Eu estou vendo aqui entre vocês, né? Estão conversando, muito legal isso, essa troca aí de ideias, né? Muito bom. A Lucifaria está dizendo assim, e quando o outro não quer fazer as pazes, bate o telefone na sua cara? Muito boa pergunta, Luci, muito boa mesmo, porque isso é muito importante a gente pensar. Vejam bem, nós temos uma dificuldade com alguém. Nós, da nossa parte, queremos voltar às pazes, voltar à boa convivência. Nós perdoamos o outro de um problema, mas o outro não quer reatar conosco, o outro não quer voltar à boa convivência. O que fazer? O Divaldo tem uma frase que ele fala mais ou menos assim, o Divaldo Franco. Nós todos temos inimigos, mas nós não devemos ser inimigos do outro. Porque veja, quando nós perdoamos o outro, quando nós, da nossa parte, está tudo bem, queremos voltar à boa convivência, nós nos libertamos do problema. O problema agora é do outro, né, Luci?
Se o outro não quer, não perdoa, o problema agora é dele ou dela, né? Da nossa parte é o que importa. Se nós perdoamos, se nós estamos dispostos a pedir perdão, se for o caso, se nós queremos reatar a boa convivência e o outro não quer, aí nós não podemos fazer nada. O que nós podemos é orar por ela, por essa pessoa, né? Da nossa parte está tranquilo, entendeu? E o importante é isso, que nós aprendamos a perdoar, a pedir perdão. É isso que está colocando aqui Ercília, né? O problema é do outro, você já fez sua parte. Legal. A Beatriz Nunes está dizendo, podemos perdoar, mas não querer mais o convívio com essa pessoa. É correto? Olha que legal, tá vendo? Vai surgindo, né, possibilidades que vocês colocam que enriquece aqui a nossa reflexão. A Beatriz está colocando, a gente perdoou, mas a gente não quer mais conviver. Nesse caso, Beatriz, sobre o perdão, a gente vai entendendo uma coisa. Allan Kardec, ele diz assim, que amar o inimigo, eu vou dizer com minhas palavras, né? O Allan Kardec disse que amar o inimigo não quer dizer que nós precisemos conviver. Vamos entender aqui o inimigo, aquela pessoa que temos o problema aí, né? Que não está bem resolvido. Então ele diz, amar o inimigo não quer dizer conviver com ele, né? Estar junto, porque às vezes é questão fluídica, não bate, a gente não sente ali, né? Afinidades. Então o que Kardec diz, amar o inimigo é não desejar o mal a essa pessoa, é perdoá-la, é não colocar obstáculo para a reconciliação. Então, é retribuir o mal com o bem. Se a gente faz isso, Beatriz, nós estamos aprendendo a amar entre aspas, né, o inimigo. Então, essa questão que você coloca é interessante. A gente não quer conviver porque machucou, né, ficou dolorido. Mas assim, precisa ver se perdoou, tá? Porque, vejam bem, quando que a gente perdoou, nós precisamos entender isso. Perdoar realmente não é esquecer, porque muitos dizem que perdoar é esquecer. Não é. A gente não esquece, a nossa memória não se apaga. O que é perdoar? É quando você se recorda do que aconteceu, Beatriz, e a todos. Quando a gente se recorda do episódio que gerou o problema e não somos mais tomados dos mesmos sentimentos daquela época. Não temos mais, quando lembramos, a raiva, o rancor, o ódio. Entendeu? Se você se recorda do episódio e não tem mais esses sentimentos ruins, é que você perdoou. Então precisa observar isso. Porque às vezes, como a Beatriz coloca, às vezes a gente não quer conviver mais porque nós ainda não digerimos bem isso. Às vezes tem lá um ressentimento, tem uma mágoa, e a mágoa, meus amigos, faz muito mal. Tem um ditado que diz que a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Olha que interessante. Isso é mágoa. A gente carrega um veneno conosco, porque não conseguimos perdoar ainda. Então, Beatriz, analise a situação. Se você se recorda do acontecido e não tem mais os sentimentos ruins, você perdoou. Então, quanto a conviver é outro problema. O importante é perdoar. A Lise colocou aqui, o perdão liberta, falo por mim. Sou outra pessoa depois que comecei a perdoar de coração as pessoas. É justamente isso, né? Como a Lise colocou, o perdão liberta. É muito importante isso. O perdão faz bem para quem perdoa. O perdão, meus amigos, é cura de muitos males, né? Às vezes a gente adoece por falta de perdão. O nosso amigo Wellington Monteiro dizendo aqui, resposta à pergunta 887 do Livro dos Espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se tomar vingança.
Muito obrigado aí, Wellington. Aqui o Wellington apresenta, né, a questão que eu me referi aqui com as minhas palavras, mas esclarecendo aqui mais completamente, né, na questão 887. Obrigado, amigo Wellington. Legal, pessoal. Isso que é bom, a contribuição de vocês aí, né? E a Beatriz diz ainda: perdão quando o coração fica em paz, mas coloca a pessoa sempre em nossas orações para que ela evolua também, pedindo para a sua trajetória muita luz e paz. Muito legal, é isso mesmo. E a Beatriz ainda diz: quando eu perdoei de coração, eu me senti leve e tudo na minha vida começou a dar certo. É justo, né? Como a Lise colocou, o perdão liberta, né? Tira essas algemas aí desses sentimentos ruins. Vamos então aqui continuar. O Emmanuel diz ainda: e no sono, pessoal, me perdoe essa lição um pouco grande, ela é extensa, acho que nós vamos passar um pouco da 1 hora, hein? Me perdoe. Ele diz assim: e no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Aqui, pessoal, o Emmanuel está falando do sono da alma, porque muitas pessoas passam pela vida aqui terrena como dormindo o sono da alma. Pessoas que não despertaram para a realidade da vida. São aquelas pessoas que vivem apenas a vida fisiológica, vivem apenas para os prazeres do corpo, não têm objetivos espirituais na sua vida, não buscam conquistar valores morais, né? Por isso que levou Paulo de Tarso a dizer aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Nesse sentido, de que é preciso aprendermos a viver despertos. Nós precisamos compreender o que estamos fazendo aqui. Não reencarnamos para um passeio nesse mundo belo. A Terra é um planeta maravilhoso, mas nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para realizarmos, né? Para nos acertarmos com os nossos compromissos, para realizarmos o nosso melhor. Então ele continua dizendo: em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, dizem muitos, pensam todos dizer. Então aqui, né, pessoal, é aquela coisa, infelizmente, muitas pessoas só vão despertar para isso depois da morte do corpo. Muitas pessoas levarão a vida de forma equivocada, dormindo o sono da alma. Aí, quando desencarnam, os espíritos voltam na reunião mediúnica dizendo assim: como eu me arrependo da vida que eu vivi. Como eu me arrependo de não ter aproveitado as oportunidades de fazer diferente. Quantos e quantos espíritos voltam dizendo isso? Aqueles espíritos que não entenderam a finalidade da vida, não entenderam as lutas que a vida lhes apresentava, não entenderam o familiar difícil, não entenderam a escassez de recursos, não compreenderam a enfermidade do corpo e assim fugiram, buscaram as facilidades, não enfrentaram as lutas que enobrecem, que elevam o espírito. E isso, meus amigos, é alerta para todos nós. Repensemos a nossa vida enquanto é tempo. Nós estamos focados naquilo que que conduz-nos à elevação espiritual? Ou nós estamos buscando uma vida cômoda, uma vida fácil, apenas visando os prazeres do corpo, buscando os prazeres, as alegrias? Nós precisamos pensar o que estamos fazendo da nossa vida. Deixa-me ver se tem mais algum comentário, aí a gente vai fazer o último trecho aqui da mensagem para encerrarmos, tá bom? Mas essa é uma lição bastante importante, né? Só que um pouco extensa, né? Acaba tomando um pouco mais de tempo aqui.
O Ailton está dizendo, tem um livro muito próprio, dizendo, ah, se eu soubesse. Olha que título legal, né? Ah, se eu soubesse. Eu aproveito aqui a fala do Ailton para dizer, nós sabemos, né? Então esse livro, nós não precisamos ler depois, nós já sabemos. Então, amigos, né? Aproveitemos para repensar a nossa vida. Nós estamos no caminho que conduz à evolução ou nós estamos passando pela porta larga das comodidades, sem querer fazer sacrifício, sem querer fazer esforço? Pensemos nisso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Eu acho muito legal que vocês aí vão conversando entre vocês mesmo, né? Fica muito interessante, um colocando aí seu ponto de vista, né? Vai desenvolvendo aí o pensamento, né? A reflexão. Muito legal. Muito bom, então. Vamos continuar aqui. Nosso amigo Edson Foucault está aí também deixando seu comentário, né? Perdoar é difícil, mas sublime. Muito bom, Edson. É isso mesmo, perdoar é difícil, não é fácil. Mas quem consegue, né? Que virtude maravilhosa. E quanto bem nos proporciona esse perdão. O Ailton está colocando aqui, o correto é, ah, se eu soubesse, né? Por espíritos diversos. Legal. Muito bom, então. Vamos continuar aqui. Aí o Emmanuel diz assim, com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Quer dizer, aquele espírito que passou pela morte do corpo, que se arrependeu profundamente de não ter vivido bem no sentido de entender a vida, os desafios da vida, passar pela porta estreita. Então esse espírito se arrepende, né? E ele deseja o que, meus amigos? Voltar para fazer diferente. O que eles mais querem, só que eles dão aquela ideia que queriam voltar na mesma existência, que não é mais possível. Queriam voltar no mesmo contexto, com as mesmas pessoas, com a mesma situação. É isso que ele diz aqui. Se pudesse voltar, então se dedicariam à felicidade dos outros. Quer dizer, depois, né, que já perdeu a oportunidade, é um arrependimento tardio, né? Porque aí vai começar uma nova preparação para uma nova reencarnação. E assim, meus amigos, nós estamos vindo de reencarnação em reencarnação, planejando e esquecendo, nos comprometendo a passar pela porta estreita e chegando aqui preferimos a porta larga das facilidades, da comodidade, da falta de sacrifício, e assim a gente vai. Aí o Emmanuel diz, né, para aqueles que desejavam voltar, mas é tarde, rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ou seja, nós que pedimos a porta estreita antes da reencarnação, pedimos os desafios, as dificuldades, pedimos muitas vezes as lutas que estaríamos prontos a enfrentar, mas chegamos aqui, esquecemos tudo isso, recebemos a oportunidade da porta estreita, vocês estão entendendo? Essas lutas que nós temos na vida, esses desafios, essas vicissitudes, são oportunidades de porta estreita. Deus nos oferece, olha, essa é a porta estreita. Se você quiser passar por ela, você só tem a ganhar espiritualmente. E nós recusamos. Nós preferimos a comodidade da porta larga, que não precisa esforço, que não precisa sacrifício. E assim o que acontece?
voltamos à fila da reencarnação. Voltamos a nos preparar para mais uma oportunidade, para ver se da próxima vez a gente acerta com a porta estreita. Tudo bem, amigos? Vamos então aqui ver os últimos comentários para a gente finalizar então. A Fátima Fiorini está dizendo: o que pensar sobre uma pessoa que não enxeria, que fez ou faz mal às outras pessoas e ainda se coloca de vítima? Olha, Fátima, nós sabemos, né? Obrigado, Vera. Muito obrigado. Nós sabemos que cada pessoa está num nível evolutivo, né, Fátima? Tem as pessoas que não despertaram, foi o que dissemos há pouco. Tem muitas pessoas que dormem o sono da alma. Então, como você diz, pessoas que fazem mal aos outros e ainda se colocam de vítima, não entenderam a vida, não compreenderam o que se espera delas. Então, Fátima, essas pessoas são dignas da nossa compaixão, porque sofrerão muito ainda. Oremos por elas, né? O que mais aqui? Vamos ver. O Ailton está dizendo: hoje eu estava falando para minha esposa, já transitamos por dimensões diversas e continuamos de galho em galho, que são os mundos por onde passamos. Legal, né, Ailton? Muito bom mesmo. Estamos aí, né, passando de uma para outra condição, né, em busca da nossa evolução. A Dorinha Pereira deixando aqui seu agradecimento. Estudo tão importante. Obrigado, Dorinha, mas eu que agradeço muito. O Edson dizendo: precisamos mais do perdão que perdoar. Legal, né? A Edna aqui agradecendo, a Silmara, obrigado, Cristina Carmona, a todos aqui que estão, a Fátima Baldo também, nossa amiga, a Cida Basile. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho de sempre, viu? A Daíra Alves, fico muito feliz com o carinho de vocês. A Matilde Porto, sempre conosco também, dizendo gratidão por esses belos ensinamentos que nos facilitam, né, aprendermos a sermos melhores a cada dia. Que legal, fico muito feliz que esteja de alguma forma contribuindo, né, para uma boa reflexão de todos, né? A gente tenta aqui com Cristiane Scucato, um abraço, querida amiga, aqui também sempre acompanhando conosco, a Selma Luísa Gomes, quantos amigos aqui, né, Mauri, a Rose. Pessoal, gratidão pelo carinho de vocês, pelo acolhimento que sempre nos oferecem. Convido vocês aí que quiserem mais uns minutinhos para a gente fazer a nossa prece final. Obrigado, Jane, muito obrigado, viu? Vamos então fazer uma prece final por todos nós e por aqueles que necessitam mais que nós também, né? Senhor Jesus, nosso irmão, nosso mestre, muito obrigado, Jesus, por tantas oportunidades que nos oferece em cada nova reencarnação, que nos permite ter amigos espirituais que planejam junto de nós a nossa próxima reencarnação, nos oferecendo com a concessão do Pai todas as oportunidades benditas para que a gente refaça os erros do passado e encontremos oportunidades de evoluir mais um pouco. Nós sabemos, Jesus, quanto que o teu amor, a tua luz nos ajuda na trajetória, na caminhada evolutiva, porque sabemos, Senhor, dos amigos espirituais que nos oferece, que trabalham em seu nome para nos ajudar na caminhada. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos força sempre, porque a luta aqui na terra não é fácil. Nós somos ainda espíritos frágeis, nós sabemos das nossas limitações, nós temos dificuldades imensas para seguirmos no roteiro luminoso do Teu Evangelho. Mas, Senhor, nós já queremos ser alguém melhor.
nós já estamos percebendo o quanto é preciso reformular, renovar atitudes, transformar imperfeições em virtudes. Então, Senhor, abençoe o nosso propósito de sermos alguém melhor. A cada dia nos inspire para o bem, nos dê sabedoria para que a gente faça escolhas melhores. E obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito que nos sustenta na caminhada, que nos dá forças para prosseguir no caminho do bem. Abençoa, Senhor, o nosso lar, os nossos familiares, para que a gente conviva em paz. E abençoa, Senhor, a todos esses irmãos em humanidade que enfrentam lutas mais difíceis, problemas mais complicados que o nosso. Abençoa, Senhor, por toda parte, que os teus mensageiros de luz estejam a socorrer a todos que necessitam mais do que nós. E obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que estivemos reunidos em teu nome. Que assim seja. Pessoal, me perdoem aí, acho que uma porta que bateu aqui, esse barulho mais alto, acho que é o vento aqui, acho que bateu uma porta. Muito obrigado pelo carinho, pela presença amiga, Sandra Paulino, Maria Luísa, todos os amigos e amigas aqui do Facebook. Meu abraço fraterno a todos vocês. Digo sempre aos amigos aqui do Face que ao final eu releio todas as mensagens de vocês. Às vezes pulei aqui alguma pergunta, eu já respondi, vocês já devem ter visto. Às vezes respondo aqui depois digitando, né, para não deixar passar nada. Então eu releio tudo ao final e fico muito feliz com as mensagens de vocês, com o carinho que vocês transmitem, que nos dão forças para prosseguir, né, para que a gente continue tentando fazer o nosso melhor, contribuindo de alguma forma aqui com essas reflexões singelas, mas que são de muito boa vontade. Marcela Silva aqui também conosco, Denise e a todos que aqui estão. Pessoal, fica aqui o meu desejo de muita paz, uma noite abençoada para todos. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos. Até a próxima quarta-feira, para aqueles que acompanham conosco apenas esse estudo, ou também aqueles que na segunda, né, temos um estudo às segundas-feiras do livro Nosso Lar, ou então até a segunda com o estudo do livro Nosso Lar. Muita paz a todos, um abraço, Deus abençoe-nos a todos e continuemos nesse caminho de renovação, de aprendizado com o Evangelho e com a doutrina espírita. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.